Ei, gente, a gente vai continuar a aula de semana passada, né? Nós vimos todas as propriedades de logaritmo e ficou faltando só a mudança de base. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança de base de logaritmos. Às vezes, a gente tem o logaritmo em uma base e precisa que ele esteja em outra base. Às vezes, é um dado da questão que está em outra base, ou uma base que nós conhecemos, que a gente consegue calcular. E a maioria das propriedades que nós vimos, a gente só consegue fazer se tiver na mesma base. Então, a gente tem essa possibilidade de pegar um logaritmo e trocar de base, e mudar a base dele. E como que a gente faz isso? Se A e B forem números reais positivos e diferentes de 1, e C um número real positivo qualquer, a gente tem que, se o logaritmo C na base A gente quer trocar a base dele para uma outra base B. Essa base você que escolhe, você que decide qual que é. Eu faço o seguinte, eu pego o logaritmando e coloco ele na base que eu quero. Eu falo logaritmo do logaritmando na base que eu quero e divido pela base que eu tinha na base que eu quero também. A base que eu tinha vira o logaritmando e eu coloco na base que eu quero. Então, olha só, a gente pega o logaritmando, né? Pega o logaritmando e coloca a base que a gente quer em cima, com logaritmando, e a base que a gente quer, e divide pela base, a gente faz ela virar um logaritmando e coloca na base que a gente quer. Então, basicamente, é só uma divisão. Você pega o log da base que você quer do logaritmando e divide pelo log da base que você quer, usando a base que você tinha. Em fala fica um pouco confuso, mas eu acho que olhando para a propriedade vocês entendem um pouco melhor. Vamos fazer um exemplo numérico para a gente entender como é que funciona isso. Calcule o valor de log de 18 na base 4, considerando que log de 2 na base 10, né? Lembra que quando a base não aparece, ela é 10. Então, log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,30 e o log de 3 também na base 10 é aproximadamente 0,48. Então, reparem que os dados foram dados na base 10. Então, nós não temos muito o que fazer com esse log de 18 na base 4, já que nós só temos dados na base 10. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar transformar esse log de 18 na base 4 em base 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 18, né? O primeiro lá, que é o 18, logaritmando, e vou escrever na base 10. Se a base 10 não precisa colocar, né? E aí, eu vou dividir pela base, que é a parte de baixo, também na base 10, ok? A partir daqui também a gente não sabe o que fazer, mas podemos usar as propriedades logarítmicas que vimos na última aula. Podemos escrever o 18 como 2 vezes 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9 é 18. Então, a gente vai reescrever o 18 como 2 vezes 3 ao quadrado. E o 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Usando as propriedades que nós vimos semana passada, a multiplicação dentro do parênteses do logaritmo vira uma soma. Então, fica log de 2 mais log de 3 ao quadrado. Isso tudo dividido por, quando temos um expoentezinho, ele corre lá para frente multiplicando. Isso tudo dividido por 2, log de 2. Podemos usar essa propriedade do expoentezinho aqui no log de 3 também. Então, isso vai ficar log de 2 mais 2 vezes o log de 3, isso tudo dividido por 2 vezes o log de 2. Agora, é só substituir os valores que a gente tem no enunciado que a gente acha esse valor. Então, log de 2 é 0,30, log de 3 é 0,48, e 2 vezes 0,48 dá 0,96, então, 0,96. E 2 vezes o log de 3, o log de 2, desculpa, vai dar 0,3 vezes 2, que dá 0,6. Então, isso resulta em 0,96 mais 0,3, que dá 1,26. 1,26 dividido por 0,6 vai dar 2,1. Então, o log de 18 na base 4 é o próprio 2,1.
Uma das aplicações importantes que nós temos nessa propriedade da mudança de base é que quando a gente tem o logaritmo de uma base com outro logaritmando, multiplicado pelo logaritmando que era a base e o logaritmando vira a base, ficou confuso, né? Mas, ó, aqui tinha logaritmando A e base B. Isso multiplicado por logaritmando B e base A. Então, eles trocam de lugar, né? E quando a gente multiplica um pelo outro, aí o resultado vai ser 1. E a gente pode escrever isso também isolando um dos dois, né? Porque se eu isolar isso daqui, como está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu posso escrever isso isolando algum dos dois logaritmos. Para a gente fazer a demonstração dessa situação, né, dessa aplicação, a gente só precisa escrever o log de A na base B na base A. Então, usando mudança de base que a gente consegue usar agora que a gente já entendeu como é que funciona. Então, olha só, eu vou escrever esse log de A na base B com a base A. Como é que eu faço isso? Eu pego o logaritmando, que no caso ali é o A, coloco na base que eu quero, que é o A, pego a base que eu tinha e coloco na base que eu quero. Então, olha só, log de A na base A, quem eu elevo A que dá A? É o próprio 1, né? A gente viu que log de um número na base, que é ele mesmo, resulta em 1. Então, isso é log de B na base A. Então, reparem que log de A na base B virou log 1 sobre log de B na base A. Então, esse log de B na base A passa multiplicando, aí a gente tem que log de A na base B vezes log de B na base A é 1. Então, a gente usa a propriedade de mudança de base para chegar aí. Por exemplo, log de 2 na base 3 vezes log de 3 na base 2 é 1. Ou log de 5 na base 4 é igual a 1 sobre log de 4 na base 5. Então, só lembrar de trocar esses valores aí. E a multiplicação deles trocados vai ser sempre 1. Vamos agora para esse exercíciozinho aqui. Mostre que log de 25 na base 49 é log de 5 na base 7. 3 segundinhos, pausem o vídeo, tenta resolver e aí eu corrijo. Então, pausem, tenta resolver. E agora eu vou corrigir, aí vocês conferem se vocês acertaram ou não acertaram. Vamos escrever o log de 25 na base 49 como base 7. Por que eu quero escrever como base 7? É onde eu quero chegar. Eu quero chegar em alguma coisa com base 7. Então, vou escrever eles como base 7. Como que eu faço isso? Eu pego o número de cima, né, que é o logaritmando, coloco na base que eu quero. Pego o número de baixo, que é a base, e coloco na base que eu quero também. 25 eu vou escrever como 5 ao quadrado. Então, vai ficar log de 5 ao quadrado, na base 7, dividido por log 49, a gente já sabe que é 7 ao quadrado, então, posso escrever como 7 ao quadrado. Então, log de 7 ao quadrado, na base 7. Coloquei 2 aqui, mas é 7. Na base 7. Propriedadezinha lá do expoente, o que o expoente faz? O expoente, ele vai lá para frente, multiplicando. Então, vou fazer isso com os dois aqui. Isso fica 2 log de 5 na base 7, dividido por 2 log de 7 na base 7. Só que sabemos que 7 na base 7 a base é a mesma que o logaritmando, então isso resulta em 1. Qual o número que 7 elevado dá 7? É o próprio 1, né? Então, isso dá 2 log de 5 na base 7 dividido por 2 vezes 1, que no caso é 2, né? Então, 2 corta com 2, isso resulta em log de 5 na base 7. Então, a gente mostrou que o resultado é log de 5 na base 7. Outro aí, para vocês tentarem resolver, dá um pause no vídeo, tenta resolver, que aí eu corrijo. Prontinho? Vamos lá corrigir. Sejam x e y reais positivos e diferentes de 1. Se log de x na base y é 2, calcule log de y na base x. A gente acabou de ver que quando a gente troca o logaritmando pelo logaritmo, né, pela base ali, a gente resulta em 1. Então, eu sei que o log
de x na base y vezes o log de y na base x, troquei os dois, né? Isso tem que resultar em 1. Eu já sei, porque o exercício já me contou, que o log de x na base y é 2. Então, aqui onde tem log de x na base y, eu vou substituir por 2, né? Então, vai ficar 2 vezes log de y na base x é 1. Agora, esse 2 aqui está multiplicando, vou jogar lá para o lado de lá dividindo. Então, a gente vai ter que log de y na base x é 1 sobre 2, é meio, que é o que nós estávamos querendo. Então, a resposta da A dá meio. B, a gente já sabe que log de y na base x é meio, ótimo. Vamos tentar aplicar algumas propriedades que nós temos aqui, né? Vou tentar mudar as bases aqui da letra B para a base y. Por quê? Porque eu tenho algum valor para y aqui, né? Eu tenho que o valor dado, a base, está na base y. Então, eu vou tentar mudar os valores que eu tenho para a base y. Para fazer isso, eu vou pegar o valor de cima, que é y ao quadrado, colocar na base que eu quero, colocar o valor de baixo, que é x ao cubo, colocar na base que eu quero, né? Esse expoentezinho aqui do y vai lá para frente, multiplicando. Então, fica 2 log de y na base y. E aqui, esse expoentezinho do x também vai lá para frente, multiplicando, que fica 3, que fica 3 log de x na base y. Aqui em cima, a gente sabe que log de y na base y é 1, então aqui fica 2 vezes 1. E aqui embaixo, a gente sabe o valor de log de x na base y, que foi dado pra gente no exercício. Log de x na base y é 2. Então, aqui embaixo fica 3 vezes 2. A gente pode cortar 2 com 2, isso resulta em 1 sobre 3. Ok? Vamos resolver a C agora. Vou apagar essas anteriores para caber a C aqui. Então, vamos lá. Log de 1 sobre y na base 1 sobre x. Mais uma vez, eu vou usar a propriedade de mudança de base. Então, log de 1 sobre y na base y sobre log de 1 sobre x na base y. 1 sobre y é a mesma coisa que y elevado a menos 1. Então, isso aqui dá log de y elevado a menos 1. E a mesma coisa para o x, é x elevado a menos 1. O menos 1 passa lá para frente, multiplicando. Então, isso fica menos log de y na base y, que a gente já sabe que é 1. Então, menos 1 vezes 1, que dá menos 1. E menos 1 que multiplica log de x na base y. Mas a gente sabe, pelo enunciado dado, que log de x na base y é 2. Então, fica menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Então, a resposta é 1 sobre 2, porque menos dividido por menos dá mais. Ok, gente? Vamos para o terceiro exercício.